Boa noite para vocês que estão aqui na live. Vou fixar os temas que foram escolhidos por vocês, seguidores aqui do Insta, @Gisele Psicóloga. Para aqueles que estão a primeira vez aqui na live, coloquem por favor de onde você assiste. Eu falo aqui de São Paulo, capital. Um prazer imenso conversar com vocês. Eu fiz um post aqui no Instagram convidando-os a participarem com relação aos temas para a live de hoje. E foi fantástica a votação. Agora eu vou fixar. São temas super relevantes que nós falaremos nessa live. Primeiro ponto, como tratar a ansiedade. Tem muitos ansiosos, ansiosas aí. Até convido vocês que já estão aqui, cliquem no aviãozinho ao lado do coração, já encaminhe para as pessoas que vocês conheçam, que acreditem que essa live vai auxiliar de alguma forma, tá ok? Conto com a participação de vocês. Tem o pessoal de Foz aqui, Maceió, Alvargue, Portugal, vários lugares. O tema 1 da live de hoje é como tratar a ansiedade. Agora, principalmente em época de pandemia, muitas pessoas com crises de ansiedade, solicitando tratamentos psicológicos e também questionando como que eu faço nos momentos de crise. Não existe uma receita de bolo, mas eu vou ensinar aqui com vocês algumas técnicas que poderão lhe auxiliar. Então, o tema 2 é como cuidar dos filhos no momento da separação. Algumas pessoas pediram esse tema, outras pessoas encaminharam em inbox também, teve bastante curtida, se eu não me engano foi 9. Aí a ordem e o tema mais solicitado, inclusive acabei de fazer um post agora para vocês falando sobre como identificar, como se blindar, como se fortalecer em uma relação abusiva. Então, que é um tema polêmico e super atual também. Muitas pessoas estão em relacionamentos abusivos, não conseguem identificar e também pedem aí auxílio. Como eu faço para sair desse relacionamento? Como eu me fortaleço e reconheço que eu estou numa relação que não vai para frente, que a pessoa me humilha, maltrata e por aí vai. Até iniciarei aqui agradecendo para todos vocês que disponibilizam um tempo, para aqueles que têm a possibilidade, printem, encaminhem, postem nos stories, assistam a live, façam parte também dessa rede de levar mensagens positivas cada vez para mais pessoas. Eu os convido, essa live ela não ficará gravada e no final eu darei a oportunidade para que você aí que me assiste possa encaminhar as suas perguntas. Eu responderei algumas perguntas mais focadas nesse tema, então não saiam daqui, fiquem todos, tem pessoas maravilhosas nessa live, Cris, Teteu, a Núbia, nossa, várias pessoas fantásticas. Eu gostaria de saber de vocês aí, quem que se sente ansioso e ansiosa? Me fala. Quem sente que a ansiedade aumentou agora na época da pandemia, que você não se sentia tão ansioso antigamente, viu que deu uma aumentada agora. Esse é um fator relevante. O momento, né, atual, por conta da pandemia, todas as pessoas com as emoções mais em alta. Eu vi muitos comentários aqui falando eu sinto que deu uma piorada, os sintomas estão mais fortes. Então, assim, o que eu tenho para te falar? Ansiedade, todos nós temos. Todos nós estamos ansiosos de alguma forma por N motivos em nossas vidas, não é? Quando você aí vai fazer uma viagem, o que mais me deixa, por exemplo, ansiosa, até compartilhando com vocês, é quando eu vou programar uma viagem, quando eu tenho que viajar para algum lugar. Um atual marido, né? Ele é super organizado, reserva as coisas, tudo bem organizado, faz tudo por onde vamos passar, roupas que precisaremos, tal. Essa ideia é mais minimalista. Eu tinha uma dificuldade muito grande de me adequar, não só adequar a ideia dele, mas assim, aos pontos positivos do modelo dele pensar. E ficava ansiosa por isso. Por quê? Porque viajar me deixa ansiosa. Eu fico, ai, quero que chegue logo, tudo. E imagina agora, por exemplo, a época de pandemia, todas as pessoas estão mais em casa. Então eu separei para vocês, para que saibam identificar quando realmente é uma crise de ansiedade,
Para você que entrou agora, os 3 temas são esses aqui embaixo. Aproveito e peço que vocês compartilhem, encaminhem para os amigos. Só clicar aqui, ó, no aviãozinho, onde nós possamos criar uma rede aí de compartilhamentos positivos. A ansiedade, ela não é vista somente através dos pensamentos. Quando nós ficamos ansiosos, normalmente vem ideias hipotéticas, ideias catastróficas, sensações de que você não é capaz, sensações de que não vão acontecer as situações nas quais você aí almeja. Então, o que eu te convido, o primeiro ponto aí, pensando nas ideias hipotéticas, que você reflita, sabe? Além, eu vi a Maria comentou batimentos cardíacos acelerados também, eu já vou falar dessa parte dos sintomas físicos da ansiedade. Então, sintomas psicológicos, até caso aí você sinta, pode compartilhar aqui conosco nos comentários o que você faz que te ajuda. Chegarei nesse ponto também. Então, mentalmente falando, o que eu noto, inclusive, em atendimentos nos quais eu acompanhamento psicológico, até cursos que eu faço na área da tratamento dos transtornos de ansiedade, porque são várias nomenclaturas, não é? Que sempre quando noto muito quando eu recebo os atendimentos aí é a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, né? O psicólogo tá aqui também, olá! O conteúdo dele é maravilhoso, sigam. Fez uns livrinhos aí muito bons. Então, voltando à questão da ansiedade, quando vista nos pensamentos, o que eu convido vocês a analisarem? Qual o sentido com os pés no chão? Qual a razão dessas sensações? É exatamente uma visão mais assim cognitiva, falando mais para a área da cognição, da razão, da emoção, sentido, a sensação ali, o sentimento que vem da emoção, ele é o que você vê de bate-pronto. Mas está aí em suas mãos, mocinho, mocinha, o que fazer a respeito dessas sensações. Então, você pode se entregar para a sensação, vontade de acabar com tudo, sair correndo. Comentaram aqui a Gisele, sinto vontade de comer, fortes dores de cabeça, fazem parte esses impulsos não controláveis, né? Você ali tem pessoas que vão para comida, tem pessoas que por estarem ansiosas acabam impactando no relacionamento, mas essas são algumas vírgulas que eu falarei aqui nessa live, né? Aí, na quesito pensamentos, o que eu tenho para te falar é aceitar. Tem uma estratégia muito bacana que a profissional da psicologia vai conhecer aqui, chama Calme-se. Depois, quem eu acompanho normalmente, eu passo essa estratégia, as pessoas que fazem atendimento terapêutico comigo. E caso aí vocês queiram saber um pouco mais, o link está na biografia. E você vai direto para o WhatsApp profissional, no qual você tem acesso às informações, ok? Então, o que se baseia essa estratégia? Primeira questão aí, a essência, eu costumo dizer, e primordial da ideia, é de que você aceite e saiba que você é a pessoa que controla esse sintoma. Os sintomas estão aí, a vontade, o desejo, a aceleração, vontade de não estar aqui, tudo pegando um dos comentários aqui de vocês. Eu amo essa participação, porque a live fica muito mais rica, não é? Então, assim, os sintomas, eles estão aí. Você vê. Até um parênteses para aqueles que falam, ai, mas é minha ansiedade, nossa. Gente, para hoje mesmo de falar desse jeito, sério. A ansiedade. Comece a falar dessa forma. Quem me acompanha sabe que eu já trouxe essa maneira de olhar para os sintomas. Não é como se fosse uma posse, é seu, faz parte. Ele está ali, entende? Mas imagine que é uma pessoa. É bem essa ideia, assim. Você tem o controle sobre. Não dá para sermos
hipócritas, no caso, e ignorar a ansiedade. Ah, não tá aqui, não tô vendo, lá, 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 lá. Sair por aí ignorando as sensações físicas, entende? Mas dentro da estratégia que eu passo aqui para vocês, tem o quê? O e se, agir como se você não tivesse a ansiedade. O que seria isso? No momento que você perceber as crises, aí eu noto mensagens de vocês falando sobre insônia, medo de dormir, várias outras sensações que envolvem sensações físicas como sudorese intensa, sensação de taquicardia, pessoas que sentem uma bola assim na garganta, como se não conseguissem respirar. Então tem N sintomas, vejam depois que acabar a live, nos destaques do meu Instagram, tem indicações de leitura que eu fiz somente sobre. Um deles é somente sobre ansiedade, as características e tratamento. Mas fica aqui na live porque tem mais. Esse tratamento da ansiedade aí dentro do ESI que eu falava agora, o que eu te convido a fazer uma reflexão na hora, você para, respira fundo, sinta o seu corpo em funcionamento e haja como se você não estivesse ansioso. O que é isso? A ansiedade normalmente traz uma aceleração física, uma aceleração mental, são pensamentos que vêm à tona, sensações lá de trás, você começa a lembrar alguém que falou algo que você se machucou, e a hipótese de uma coisa ruim acontecer. Eu iniciei falando como eu me sinto ansiosa antes de viajar, que eu penso que nada eu tenho que esquecer, eu sou mais desse lado assim, por ser muito organizada, eu penso, eu não posso esquecer nada em casa e daí eu particularmente não consigo dormir. Eu preciso me ajudar nesse sentido, porque eu durmo muito pouco antes de uma viagem. O que eu notei que me ajudou? A organização. Eu passei a agir como se eu não estivesse ansiosa. Isso daí é o quê? Respirando fundo, nessa hipótese aí da viagem, agir como se não estivesse é você. Faça as coisas com calma, tranquilamente. O mundo não acaba hoje. Traga essa reflexão para sua vida. Ó, a Gleice comentou que também tem ansiedade para viajar. Dá uma coisa assim, né? Ai, meu Deus, tem que chegar logo esse momento, eu preciso. Só que nem sempre é assim, vai chegar de qualquer forma. E uma grande realidade. Tudo que temos é agora. Então você que me escuta, tudo que você tem é o hoje. Fica a reflexão, como que você tem cuidado desse agora? Como você tem cuidado desse hoje? O amanhã, ele pode ser programado, o amanhã ele pode ir através da organização, entendeu? Vai te dar o quê? Um alívio, para que você respire, para que você consiga viver efetivamente essa situação que sim, vai chegar, entendeu? Não precisa ficar aí criando ideias hipotéticas, sabe? Ah, doutora, uma vez eu escutei, mas eu tenho que brigar com os meus pensamentos e começar a me julgar por sentir ansiedade? Eu não falo dessa forma. O julgamento, lógico, ele é muito nocivo. O que você precisa assumir para si mesmo e si mesma é que você tem crises de ansiedade, que você precisa de ajuda, buscar um tratamento e não ficar ali, ó, martelando, martelando, não tá nem aí. A Vani sempre tá por aqui no Insta, ela comentou a respiração. Respiração profunda é uma das estratégias vinculadas que nós utilizamos, orientamos aí para que as pessoas façam exercícios. São muito, assim, vinculados à conscientização de você, do funcionamento do seu corpo. Então, você respira fundo, solta o ar bem devagar. Eu ainda uno aí a questão dos pensamentos quando você respirar. Você imaginar que estejam, sabe, coisa boa em você. Principalmente o fato de você soltar a respiração. Imagine que toda a ansiedade está saindo, sabe? Até para ficar mais lúdico, que eu recomendaria que vocês imaginem uma luz. Pode parecer um tanto quanto esotérico, eu não tenho nada contra, lógico, mas eu digo assim,
a questão do lúdico é muito bacana, porque o cérebro ele recebe de uma forma como se fosse um filme, entendeu? Então você imagina a ansiedade, o formato. Imagina como que é essa ansiedade para você. Como você vê a ansiedade? Algumas pessoas vão falar, me fala um animal aí, por exemplo, que represente a ansiedade para vocês. Imagine esse animalzinho correndo, sabe? Indo para bem longe, bem longe. Quando você soltar a respiração, soltar o ar, mentalmente, quando eu digo mentalmente, imagine, é tudo isso. Imaginando que tá indo para longe de você. Então alguém pode falar, um animal mais sujo que tiver, sei lá. Aí vocês pensem, de acordo, lógico, com a ideia de cada um, porque eu disse animal, pode ser qualquer outra coisa. A luz que eu acabei de falar, a ideia é imaginar algo com que você tenha ali, de certa forma, um controle, o poder, entendeu? Está saindo, indo para bem longe, é algo nocivo, que não está mais aí, que não tem um controle sobre a sua vida. Então, assim, eu noto muitas pessoas falando, porco, a Luzana comentou, que é bem sujinho, né? E tem pessoas que cuidam, acho tão fofinho. Como tratar, o que eu diria? Buscar ajuda psicológica. Alguns casos, notei até, não consigo ler todos, tá? Comentários aqui, mas algumas pessoas comentando sobre medicamento. O que eu tenho para falar a vocês é que é muito particular a questão da medicação. A prática de exercício físico ajuda bastante no controle da ansiedade. A medicação, ela só é receitada por um psiquiatra. Então, por amor a si mesmo, eu sei que tem pessoas aqui que se amam demais, por isso estão nessa live e vão ficar porque desejam cuidar melhor de si. Então, assim, não se auto-medique, tá? Não pegue o remedinho de uma amiga, porque os efeitos, sabe, a longo prazo, até de bate-pronto, pode ser que você se sinta muito mal. Então, aí é psiquiatra, psicólogo envolvido. Ali, o psicólogo, ele vai lhe atender, lhe acolher, lhe orientar. Em alguns casos, por padrão das crises, né, quando nós notamos que tá muito forte, aí é indicado. Obrigada, o Ricardo desde a Tailândia. Um abraço pro pessoal da Tailândia aí. Tem Brasil inteiro, brasileiros fora também. Adoro quando vocês me dizem de onde que vocês são. Faz parte do tratamento de ansiedade que você dedique também um tempo do seu dia para você fazer uma atividade física. Essa atividade pode ser direcionada, essa atividade você pode colocar aí como umas ideias, quem quiser anotar até. Vou tomar um golinho de água aqui. A Vani falou para ela, a terapia tem ajudado a acupuntura, meditação e atividade física. Então é um mix, né, de coisas. Muitas pessoas fazendo meditação, eu vejo que é muito bacana. Eu tenho o link também de um canal que eu sempre indico. Quem quiser, manda mensagem no privado que eu passo para vocês. A questão é se concentrar no aqui e agora. Comece a observar, por exemplo, se você está na sala da sua casa, no seu quarto, no momento da crise ali de ansiedade, veja onde você está. Que o aqui e agora é tudo que você tem. Então comece a olhar um quadro, por exemplo, papel de parede, tal, as formas daquilo. Pode parecer de uma certa maneira que mas eu vou ficar viajando. A ideia é a alteração de pensamento, contexto mental ali que vá para outras questões, entendeu? Então, a atividade física ajuda. Mudar o comportamento é normal, uma ansiedade, uma crise de ansiedade, algumas pessoas mudam, sim, o comportamento. Tem pessoas, isso é muito individual, muito particular. Existem pessoas que ficam mais agressivas, pessoas que tendem a se fechar. Então, o que você precisa é ser ajudado. Deixe que alguém ajude você a se ajudar. Porque ficar se fechando numa concha, num mundo só seu, não vai auxiliar. Eu noto que até algumas pessoas comentaram, a ansiedade da insônia, sim.
Pessoas com pensamento acelerado, aí é uma outra síndrome, né? E ansiedade, ela precisa de tratamento, assim como pensamentos acelerados e, como eu disse no início, as outras transtornos vinculados à ansiedade. Tem, inclusive, maneira de você cuidar da insônia. Para quem desejar, manda mensagem no privado, eu passo orientações para vocês. Muitas pessoas relatam, como eu vi aqui nos comentários. Caso você aí sinta isso, não tenha comentado, comece a se notar, se perceber como eu tenho dormido, a qualidade desse sonho. E principalmente, quais têm sido os últimos pensamentos antes de você dormir. Porque não adianta de nada ficar buscando rede social de ex, não é? Pegar na ferida aí de algumas pessoas, olhar como alguém que é nocivo para você está seguindo. Isso tudo, você já sabe, eu sei que são pessoas adultas que têm consciência que isso faz mal. Então, eliminar hábitos nocivos antes de dormir vai ajudar grandemente na questão da insônia. Prestem atenção, porque é um grande fator, né? Aí, agora, um próximo tema. Falei bastante de ansiedade. Façam um tratamento, busquem ajuda, tá certo? O próximo tema de hoje, como cuidar dos filhos no momento da separação. Então, para aquelas pessoas que pediram esse tema, que estejam aqui na live, olha lá, coloquem aqui eu pedi, e até sobre ansiedade, hashtag vou me cuidar, hashtag show ansiedade. Vão colocando aí, é uma forma de você afirmar e mandar para longe, assim, também essas sensações, entendeu? Dentro desse contexto da separação que eu tenho para falar, são muitas pessoas aí. Ellen comentou, a Mari, Ellie, vão me cuidar, hashtag, que ótimo. Como cuidar dos filhos no momento da separação. Aí ela tá compartilhando uma questão, Gleice também pediu. O que eu oriento vocês, como mães, pensarem, né? Essas crianças, elas devem ter presenciado, não sei, brigas, o que ocasionou a separação. Só que, dentro desse contexto, tem os dois lados dali da separação, que eu tenho para vocês aí pensarem. Ó, Paula, achou ansiedade, eu vou ficar bem. Isso aí, Maria. Olhar que cada um vai ter a sua história. O que imprescindivelmente não pode ocorrer aí nessa separação para quem tem filho, esse cuidado com os filhos, né, deve ser dividido também, e não falar mal, aquela alienação parental. Ficar falando mal do marido para criança, ficar falando mal da mulher, caso tenham homens aqui também na mesma situação, não é? Isso atrapalha e muito no processo de que a separação seja feita de forma saudável. Eu sei que você pode estar magoada, magoado por conta do pai dessa criança, como que foi esse término. É lógico, aqui eu não conheço, não sei a situação de cada uma de vocês. Mas o que eu tenho a dizer, separar isso no sentido do como for falar com as crianças, né? Deixar que elas tenham a ideia própria do pai e dessa mãe que não está mais junto. De uma maneira com que a criança tenha uma maturidade aos poucos, lógico, emocional, entendeu? Ao longo do tempo, para notar o que ela entende dessa separação. Então, meus pais se separaram, eu tinha 2 anos. Então, eu sou prova viva de que as escolhas estão na criança, entendeu? Meu irmão tinha 7, eu tinha 2. Depois de um tempo, vocês não vão precisar ficar falando quem é quem para essa criança, porque depois de um tempo ela própria vai notar o lado desejado, sabe assim, o amor ele é construído de forma genuína, ele precisa partir das crianças envolvidas nesse contexto da separação, compreendem?
Então, separação é um tema muito solicitado aqui no Instagram. Muitas pessoas pedem porque passam separação de namoro, tem pessoas que, lógico, têm filho aí, mas não chegaram a casar, eu falo assim, mas de todo tipo de relacionamento, né? Então, assim, você como mãe, você como pai, tem a sua visão daquela pessoa. Não tente colocar, depositar nessa criança aí que não tem culpa que vocês se separaram, entendeu? Então a Vi colocou a grande verdade. Cada uma buscar, inclusive, eu recomendo muito o tratamento psicológico para que seja aí criada uma forma saudável, né, para esse momento. As crianças, tanto os pais, caso sintam a necessidade, que façam um tipo de acompanhamento. Então, o tema de ansiedade já passou. Cuidar dos filhos no momento da separação. Ficou alguma dúvida? Caso tenha ficado, pode colocar aqui, por favor. Para vocês que entraram um pouquinho depois, eu vi alguns nomes aqui. Coloquem, por gentileza, encaminhem a live para os seus amigos. Só clicar aqui do lado do coraçãozinho. Tô adorando ver. Show ansiedade, hashtag vou me cuidar. A Silvia falou, está muito difícil. Vou responder uma pergunta relacionada à separação e com filhos envolvidos. O filho é mais novo, é pegado ao pai, mas não pode adiar essa decisão. Questões apartadas aí, né? Então tem o seu sentimento, tem a questão da criação muito particular. Interessante que você veja. E agora falar um pouco sobre um tema polêmico, um tema que agora, por conta de vários acontecimentos, aí eu não sei se você segue também pessoas que estão falando sobre relação abusiva. Há muito tempo eu falo sobre relacionamentos abusivos aqui no Instagram. Até hoje fiz uma postagem dando algumas dicas para que vocês percebam se estão num relacionamento abusivo, como sair de um relacionamento abusivo. Então, para aquelas pessoas que queiram se pronunciar, coloquem aqui, quem até entrou um pouquinho depois. Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá o áudio aí? Show Insônia, Siqueira colocou. Olha, o Jânio comentou que é pai de 2 meninas, 14 e 10. Ele é um bom pai, sofreu. Viu, gente? Olha, tem eu ouço de muitas mulheres essa dificuldade de imaginar que o homem sofre, mas temos aqui na live uma das pessoas que dizem que um homem aí também que já sofreu. Então é muito genuíno, é muito individual, sabe? Cada sexo vai de uma forma ali, de acordo com a vida, histórico de vida e por aí vai, vivenciar de uma forma essa separação, entendeu? Ouvem bem, ok. O que vocês têm a me falar sobre o que é uma relação abusiva? Para quem leu o último post vai saber dizer, para quem vivenciou, não é? Vai saber falar também. Eu acredito que praticamente 80% das pessoas que me mandam mensagem já passaram. Quando eu coloco enquetes para vocês, relacionamento abusivo, término de relacionamento, quem aí já passou por situação abusiva? Eu recebo muita mensagem. O Theo aí até colocou, a alienação parental é crime previsto em lei. É sim, Theo. Falei inclusive agora para vocês dentro do contexto de separação, pessoas que têm filhos. Então, para se fortalecer dentro de um relacionamento abusivo, ali a relação, de uma forma, ela é construída por duas pessoas. Existem, lógico, outras formas de se relacionar, né? Hoje em dia, muito mais abertas. Então, mulher e mulher, homem e homem, homem e mulher, e por aí vai. Pensando aqui num contexto, um relacionamento monogâmico, duas pessoas envolvidas no relacionamento, quando a pessoa ela te priva, isso daí são alguns pontos, tá? Que eu vou colocar para que você consiga identificar se está ou não no relacionamento abusivo. Quando essa pessoa ela priva você de ser quem você é, essa pessoa ela coloca, ai, tem que ser dessa forma, não use esse tipo de roupa, começa a ficar esmiuçando o modelo de ser dele ou o modelo de ser dela.
que você tenha que seguir, eu noto aí, e até em estudos, né, que é demonstrado que é uma posse, é como se você fosse um objeto, entendeu? E aqui temos seres humanos, não objetos. Mas, por amor, as pessoas acreditam que os ciúmes, a demonstração de afeto dessa forma é uma forma de demonstrar que se ama. Mas o ciúmes obsessivo, o ciúmes assim abusivo, né? Ele não traz paz, não traz sossego, ele só faz desgastar cada vez mais o relacionamento. E então, um relacionamento abusivo ele é composto por posse, ciúmes abusivo, controle. A pessoa passa a controlar aonde que você tem que ir. Alguém já passou por isso? Eu já passei em relação passada. Pessoas que eu podia conversar ou não, não agora, mas muito tempo atrás. Mas lógico, saí, porque quando eu comecei a perceber, né, não, isso daí não é bacana. Por quê? Existem ali duas pessoas envolvidas no relacionamento. E nós já escutaram, ensinamos muitas vezes, né, como o outro nos tratar, através das nossas permissões conscientes ou inconscientes. Por que inconscientes? Porque às vezes é uma falta que você tem na sua vida, questões passadas que precisam ser analisadas, sabe? Eu não sei o caso de cada um de vocês, mas porque há dificuldade nessa identificação, entendeu? Então, por isso que eu preciso anotar. Uma pessoa que age de forma abusiva, ela vai começar a o quê? Dizer que você não pode ir tal lugar, que você não pode andar com tal pessoa, usar uma camisa, uma blusa com decote. Ah, esse cor de unha não, sabe? Alguns indícios ali. E é interessante você notar já desde o início, assim. Por exemplo, tá conhecendo a pessoa, saindo, sabe? Começa a perceber, aí vem uma dica fantástica. Como essa pessoa trata as pessoas em volta. Esse é um fator super relevante. Como essa pessoa trata, por exemplo, vocês vão jantar. Como que esse cara, essa mulher, ele trata o garçom? Isso demonstra como trata a mãe, como fala da figura feminina, entende? Ali especificamente homem e mulher, é muito relevante o outro. E essa observação, como você aí não caiu de cabeça ainda no relacionamento, tá no início, é interessante você notar porque é um momento no qual você pode observar mais antes de desenvolver todo aquele sentimento, entendeu? É, sair com uma amiga para conversar por diz que outros homens vão dar em cima. Acontece. Então, para você se fortalecer, o caminho, o passo é aumentar a sua autoestima. É você aí se encher de si mesmo, de si mesma, e se blindar, né? Como dizem, você respira fundo. Não tem só essa pessoa no mundo. Eu sei que aí tem um amor muito grande, muito gigante, uma ideia de que tem que ser com ele, de que tem que ser com ela, mas é preciso perceber de que essa pessoa não te faz bem. Essa pessoa não está contribuindo para a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Então, faz parte do processo ali de autorresponsabilidade, inclusive com a nossa evolução, entendeu? Você conseguir sair desse tipo de relacionamento. Quem me acompanha sabe que eu posto sobre como falar não sem você se explicar, a importância do posicionamentos, né? Dentro de relacionamentos. Então, eu faço esse convite, que você se posicione, comece a refletir que não tem essa pessoa, só essa pessoa no mundo. Eu sei que tá doendo, eu sei que você tá sofrendo aí. Quem passou por uma situação, quem passa por um relacionamento abusivo, pode até falar aqui embaixo como que foi você sair de uma relação dessa. Eu imagino que foi uma libertação, né? Até traga essa ideia para sua vida, porque hoje, inclusive, você pode ser uma pessoa com a qual vai ajudar outras a partir da sua experiência, entendeu? O que ele fez, o que ele fez aí, eu creio que não vem ao caso especificamente no agora, caso você já tenha partido e saído desse relacionamento. E também, por amor a si mesma, não busque informações.
Controle-se. Fale pra você mesma, pra você mesmo, baixinho, eu não preciso disso, a minha vida já mudou tanto sem essa pessoa, sabe? Eu não preciso desse relacionamento, entendeu? E isso vai ajudar grandemente. Então, é uma libertação. A Mari até comentou que para ela foi uma libertação. A Gleice fazendo terapia para poder entender. E você precisa o quê? Encontrar sua força. Uma pessoa dentro de um relacionamento abusivo, ela não entende muitas vezes quem ela realmente é. Por quê? Vai cedendo ali ao que o outro quer que ela seja. Então, vai cedendo a uma festa que você não pode ir, a visitar até mesmo a família. Tem casos que até a família, a pessoa ela é barrada de visitar, sabe? Amigos. Então, assim, cada vez que você cede, você vai se anulando. Depois deem uma olhada aí no último post, eu falei sobre isso. Coloquem lá a hashtag vou melhorar, vou me fortalecer para conseguir sair, enfim, como desejarem. Então, o fortalecimento, ponto principal, é a peça-chave aí para que você saia, é gostar mais de si, se amar mais, se reconhecer. É lógico que a psicoterapia ela vai auxiliar, com certeza. Eu vi que a Gleice falou, é isso, proibições sutis. É realmente dessa forma. São aqueles nãos, você não pode fazer isso. Se fortaleça, para quem comentou aqui, eu leio, olha, não consegui me libertar ainda, tá difícil. Comece a imaginar como você era antes desse relacionamento. Me fala. Se quiser, até escreve aqui embaixo como que você era. A mulher magnífica. Porque eu sei, né? No início de todo relacionamento é de um jeito, e depois as coisas vão mudando, a pessoa percebe que tem você ali na mão, pá. E não somente quem é o abusador dentro de um relacionamento abusivo, não tem como você falar assim, se a pessoa é doente, tem essa doença específica e tal. Nem sempre, sabia? Sabiam? Nem sempre a pessoa é uma psicopata. Em alguns casos, sim. E você se fortalece o quê? Se amando, se cuidando. Caso essa pessoa te persiga, para aqueles casos específicos que já acabaram um relacionamento, que eu noto bastante, perseguições. A pessoa você se anulou tanto por esse relacionamento e agora você não pode seguir. A pessoa te trata como se fosse uma posse, entendeu? Por isso que é abusivo. Faz até você pensar que você está errada, que você está errada, não é? Porque você não quis ficar, porque você encontrou forças para sair dessa relação. Mas você não está errada quando você escolhe cuidar de si, entendeu? Quando você sai do que te faz mal. Ninguém é errado por buscar o melhor para sua vida. E muitas vezes o melhor é terminar um relacionamento que não vai bem, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, entendeu? Então, se resgatar faz parte desse processo. Esse resgate, ele vem através do sim para você, diariamente, assim, de não pegar o telefone. Eu sei que recaídas podem existir, mas pense um pouquinho. Vai ser saudável, né? Seguro para mim mesma, para mim mesmo, esse tipo de recaída. Porque essa informação sobre essa pessoa ela vai ajudar para minha vida. Tudo isso aí é peça primordial para que você consiga ter a conscientização. Eu sei que muitas pessoas pediram esse tema e eu imagino que algo assim na mente, né? Até quem pediu o tema de relação abusiva, me fala aqui por que você solicitou esse tema, o que te motivou mais, assim, a pensar e se fortaleça. Todos, de alguma maneira, até amizades, existem amizades que acabam sendo abusivas, existem pessoas que não conseguem identificar, então precisa saber por que eu sou levada, né? Levado na lábia, por que eu preciso, né? Daquele ponto de apoio. E se você tá olhando a pessoa como se estivesse aqui, ó, pedestal lá no alto, diminua-o e coloque você cada vez mais assim pra cima, entendeu? Que é você, aqui a pessoa. E uma relação tóxica, uma relação abusiva, normalmente as pessoas não entendem o valor delas. Começa a colocar o parceiro, a parceira aqui em cima. Como se você não pudesse ser feliz, como se você não pudesse seguir adiante. E eu venho aqui te falar algo que
peça primordial de seguir adiante, você acreditar que você consegue seguir. E para você acreditar, começa aqui no pensamento, entendeu? Boa noite, Ana Lúcia, Georgia, Nayane, continue aqui na live. Ela não vai ficar salva aqui no Instagram, tá? Mas se cadastrem no canal do YouTube, porque lá eu deixo as lives anteriores, assim que possível eu disponibilizo lá. Para aquelas pessoas que pediram, vi aqui alguns comentários, quem eu não li, eu respondo pontualmente lá no YouTube. Então, por quê? Aqui depois sai. Lá ele vai ficar para sempre. E vocês coloquem um comentário lá. Caso tenha alguém aqui na live que eu passou despercebido, você comentou, acredite, a cura vem através da fala e pode ser uma cura aí através também da escrita. Quem me acompanha sabe que eu falo sobre a escrita terapêutica, né? E os efeitos positivos que ela tem. Cristiane perguntou qual o nome do seu canal. Meu canal é Gisele com 2 L's, tá? Rodrigues. Então, só colocar psicóloga Gisele Rodrigues. Mas especificamente o canal tá só como Gisele Rodrigues. Para ficar mais fácil, o que eu fiz? Deixei na biografia do Instagram o link direto para o canal do YouTube. Então lá vocês façam uma maratona de todas as lives anteriores, né? Aqui, quem é a primeira vez aqui na live já coloca só primeira vez, tá? A primeira vez que estou aqui, eu até falo bem-vindo, bem-vinda. Esses 3 temas, eles foram escolhidos por vocês na minha última publicação. Então, assim, sempre eu farei isso. Na segunda-feira ou no domingo já faço um post pedindo a participação de vocês, tá certo? E, assim, Alane, obrigada. São ensinamentos que eu creio que, assim, todo conhecimento, toda sabedoria que cada um de nós temos, e vocês aí vão ter essa sabedoria para saber sair e se fortalecer para sair dessas relações. Bem-vinda, Alana, Frutos do Mar, a primeira vez, a Francejane, a Amandinha, até quem é seguidor antigo, gente, coloquem aqui bem-vindos, corações para eles, ó. Eu agradeço. Normalmente o Ruf também tá aqui a primeira vez. Segunda, Aline, bem-vinda. Rosana, muitas pessoas lindas que aqui me acompanham. Quando você perceber que não está forte, que você perceber que tá se deixando levar por algum relacionamento, alguma situação específica, pode ser até num local de trabalho, né? Uma situação que você, putz, não tem controle, não sei o que eu faço. Faz essa estratégia que eu passei aqui para você que não assistiu, entrou um pouquinho depois. Eu passei uma estratégia fantástica que serve para ansiedade, mas também pode ser colocada nos relacionamentos, tá certo? Primeira vez de várias pessoas lindas, um grande abraço para vocês. A live ainda não acabou, vou dar alguns recadinhos. Todo esse aprendizado, assim, eu peço também que você. Aí, quem colocou a Francejane, que aprendeu bastante, que bom. Quem não assistiu, corre lá no YouTube, o link na biografia aqui do Instagram, é Gisele com 2 L's psicóloga. Assim que eu conseguir salvar, eu já disponibilizo lá. As perguntas aí, eu já respondi algumas. Caso você não teve sua pergunta respondida, pode colocar na perguntas e resposta que eu disponibilizei para vocês aqui nos stories, tá bom? Sempre muito relevante essa participação. Não se sinta só, especificamente para as pessoas que passam por uma relação abusiva. Quem pediu, a grande massa aqui do Instagram pediu até como se fortalecer no momento pelo qual estamos passando, também dentro de relacionamentos que não dão mais certo. Fale para as pessoas que você ama, o desabafo, sabe? Conte para as pessoas. Para vocês, mulheres, tem um telefone que é 180, especificamente para aquelas pessoas que estão sofrendo alguma perseguição com física, né? Lógico, perseguição física vinculada a agressões físicas, agressões psicológicas dentro de um relacionamento. Eu sei que o isolamento, de uma certa maneira, ele contribui, né?
por conta disso, da questão do estar ali com o agressor todos os dias. E então, respira fundo, esquece a sociedade, o que vão falar se você terminar, entendeu? A vida é possível ser reconstruída a todo momento. Então, não existe idade, aperta a teclinha lá pro mundo fora e pense em você, o que vai te fazer bem. Não sinta medo, não sinta vergonha, por isso que eu digo, fale com as pessoas próximas que você está passando por uma situação como essa, peça ajuda. Questão principal aqui, o X da questão, peça ajuda. Que bom, vocês gostaram dos 3 temas. Essa participação é sempre muito relevante. E os convido você aí que me assiste para entrar, inclusive, lá no Instagram, clicar nos 3 pontinhos em seguindo da última publicação. Depois você clica em seguindo, ativar notificações de publicação. Por que isso? Porque assim você vai receber sempre os conteúdos aqui da página, tá certo? Tratamento para ansiedade, a Tamiris falou que faz. Quem não conseguiu compartilhar conosco e queira participar, acompanhe os stories, o que fez de tratamento, o que deu certo. Eu vou disponibilizar o link para vocês quando eu postar lá a live completa no YouTube. E você escreve, olha, fiz isso, porque assim, eu noto que as pessoas leem os comentários, é muito legal, um vai ajudar no outro, né? Então, quem já assistiu o filme que eu indiquei essa semana, fica aqui olhando pro notebook para ver se vai dar horário, porque a live tem um horário gravado aqui no Instagram, não é? Eu indiquei 100 metros, tem outros. Dá uma olhada lá quando acabar aqui, os stories estão disponibilizados com 5 filmes, 5 dicas de filmes. Musize, que foi o filme Catiúcia, o último que eu assisti. Nossa, é fantástico. Já assistiram algumas pessoas, até uma das seguidoras compartilhou, a Dai, e eu disponibilizei também para vocês, o Vendedor de Sonhos, a Santana já assistiu. Depois me contem o que vocês acharam. Eu gosto de filmes assim, com uma ideia motivacional, sabe? Faz dar um novo sentido. Esses 3 temas aqui dessa live, eles nos fazem refletir sobre a vida. E o que é preciso trazer aí? Ponto de apoio, uma motivação, um sentido para você seguir adiante, entendeu? E muitas vezes esses filmes, eles auxiliam para você parar um pouquinho, respirar e ver que existem outras formas de ver e vivenciar as mesmas situações. Eu gosto muito dos efeitos das lives para isso também. Lógico, a psicoterapia, você ter o seu momento para falar. O Jânio perguntou se é na Netflix isso, na Netflix. Para quem não conseguiu pegar, depois assista a live completa, mas também corre lá nos stories. Foi muito bom, muito gratificante essa participação de vocês, espero ter auxiliado. Toda semana terão temas novos aqui. Para aqueles que perguntaram, vi muitas perguntas aí falando sobre término de relacionamento. Eu tenho 2 lives disponibilizadas lá no YouTube especificamente sobre término de relacionamento, então corre lá, assiste, já maratona, se tá com tempo livre, já aproveita a oportunidade, tá certo? E assim que eu salvar essa, eu disponibilizo para vocês. O primeiro, Frutos do Mar, é 100 metros. O número 100 e depois metros. De qualquer forma, a Santana já colocou aqui. Obrigada. Assistam os stories, porque lá eu faço o compartilhamento, printo, coloco. E o Vendedor de Sonhos, a Elis colocou. Que bom ver pessoas aqui, porque me acompanha há muito tempo. Eu agradeço novamente aí por cada vida que está aqui na live, para aqueles guerreiros que ficaram até o fim. Um grande abraço, muito obrigada. E que vocês se cuidem, que a semana seja repleta de enfrentamentos positivos. Cuidem-se bem. Beijos. Vocês que são incríveis. Até mais. Tchau, tchau.